Brasil é um país com belezas únicas e paisagens deslumbrantes. Com uma rica biodiversidade, ele apresenta 6 principais biomas: floresta amazônica, mata atlântica, pampas, pantanal, cerrado e caatinga. Venha conhecer melhor os biomas Pantanal, Cerrado e Caatinga. Mas e os outros biomas, professora Grazi? Esses já foram explicados na parte 1. Quer assistir? É só clicar no link que deixei na descrição do vídeo. Vem comigo, roda a vinheta! O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma sofre influência de outros biomas, como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil. Possui grande biodiversidade, que vem sendo ameaçada pela ação antrópica, ou seja, pelas ações humanas. O Pantanal compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. No período das cheias, boa parte da planície pantaneira alaga-se, fazendo com que o solo não seja capaz de absorver toda a água. O clima desse bioma é tropical continental. Apresenta períodos de seca e períodos de chuva. As temperaturas médias ficam em torno de 25 graus Celsius e a pluviosidade não é muito elevada. Várias espécies animais compõem a fauna desse bioma, como as capivaras, os tuiuius, jacarés, a rã verde e várias espécies de peixes, como o pacu. A paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas, de baixo e médio porte, muito comuns no Cerrado. Nas matas ciliares, próximas aos rios, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, ingazeiros e outras árvores bem altas. Esse bioma é extraordinário, não é mesmo? O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. O clima nesse bioma é tropical sazonal, apresentando 2 estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. A média pluviométrica é de 1.500 milímetros e a temperatura média anual é de 22 graus Celsius. Esse bioma é considerado berço das águas, pois abriga os principais rios brasileiros e possui grandes aquíferos, como o aquífero Guarani e o aquífero Bambuí. Os solos caracterizam-se pela profundidade e drenagem, são bastante porosos e permeáveis, propiciando o processo de lixiviação, que é um processo erosivo provocado a partir da lavagem da camada superficial do solo. Possui uma grande variedade biológica. Os principais representantes da fauna são o tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro, dentre outros. Em relação à flora, muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representantes da flora do Cerrado o ipê, a cagaita, o angico, jatobá, pequi, barbatimão, entre outros. Apresenta vegetações distribuídas em formações savânicas, formações florestais e formações campestres. As espécies vegetais são muito variadas. Geralmente, as árvores do Cerrado apresentam troncos tortuosos, que podem apresentar até 20 metros, mas há também muitos cactos e orquídeas do Cerrado. A caatinga ocorre nas regiões de clima semiárido do Nordeste do Brasil. Compreende cerca de 11% do nosso território e é o único bioma exclusivamente brasileiro.
O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos e temperaturas médias anuais muito elevadas, entre 25 e 30 graus Celsius. O clima semiárido define as principais características desse bioma. Os solos são pouco férteis e geralmente ricos em minerais, porém pobres em matéria orgânica. São também arenosos e pedregosos, retendo pouca água. A Caatinga possui rios intermitentes, ou seja, rios que secam durante um período do ano, geralmente na época da seca, e eles voltam a correr o seu curso na época chuvosa. As espécies mais características da sua flora são mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, entre outras. A vegetação desse bioma apresenta características específicas, como queda das folhas durante o período de seca, as árvores são baixas e tortuosas e a paisagem é composta por arbustos e cactos. Entre as principais características está o xeromorfismo, ou seja, a adaptação das plantas para a sobrevivência em regiões com pouca disponibilidade de água e clima seco. A fauna da Caatinga é rica em biodiversidade. Os principais representantes desse bioma são o jacaré de papo amarelo, a jiboia, ararinha azul, cágado, soldadinho do araripe, dentre outras inúmeras espécies. E aí, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os colegas. A próxima semana tem novidade. Obrigada!